Olá, estamos ao vivo. Boa tarde neste feriado, dia 21 de abril. Estamos aqui agora para conversar um pouquinho sobre métodos de estudo e de concentração. Muito bem, eu vou ter uma convidada hoje, minha convidada, a Letícia. Só esperar uns minutinhos aqui, que daqui a pouco ela já entra. E a gente já conversa. Muito bem. Aqui a Letícia chegou. E... Olá, Olá, Letícia, tudo tudo bem? bem? Tudo Tudo ótimo jóia aqui. também. Muito bem, então a Letícia é bióloga e vai conversar um pouquinho com a gente sobre métodos de estudo e de concentração, né? Estamos aí, eu vejo muitos alunos com dificuldade de concentração, falando que fica o dia inteiro para estudar e não consegue se concentrar, né? Estamos vivendo Sim, mais um ano muito difícil para todo mundo. E aí, né? é, Como que a gente faz? Se quiser se a apresentar primeiro. concentração. Meu nome é Letícia, né? Eu sou bióloga, como a professora Francine já falou. Eu vim nesses últimos anos estudando mais isso sobre estudo, sobre a neurociência, né? Sobre como você estuda da forma mais adequada, de acordo com o jeito que o cérebro aprende. Que eu vejo que nas escolas isso é muito pouco difundido, né? Fala-se muito pouco sobre isso e os alunos têm muita dificuldade em lembrar depois o que estudou, porque às vezes não tem uma orientação adequada da forma em que estuda, da forma que se concentra. Então, isso vem aí durante o tempo, né, piorando, porque o aluno ele acaba não fazendo técnicas que poderiam ajudá-lo, e isso culmina no ano que o aluno vai prestar o vestibular, né? Porque aí ele precisa estudar uma gama de disciplinas muito grande, vários conteúdos que ele já viu ao A decorrer vida do inteira. período, mas que ele não lembra que ele viu aquilo, ele não lembra o que ele estudou, e aí Sim. que o aluno se pega e pensa, né? Aí que ele realmente precisa correr atrás do que não conseguiu lá no início. Então aí eu vim estudando isso ao longo dos anos para poder ajudar também os alunos dessa forma. E a gente vê que também se tem um problema disso não só em vestibulandos, né, em alunos que terminaram o ensino médio. Às vezes muitas pessoas ainda estão já dentro da universidade e não conseguem ali se adequar à maneira ideal de estudo para tirar o melhor daquele período de aprendizagem. Sim, porque a gente não aprende mesmo, né? E não de uma maneira científica, né? A gente vê pela prática, né? Eu mesma sempre estudei, eu fiz vestibular há alguns anos na minha vida. E porque eu troquei de curso, enfim, então eu sempre tive a minha experiência, o que alguns professores davam dicas e tal, e fui criando a minha maneira, né? Mas nada Sim. assim muito científico, né? E Sim, porque a tanto gente não que eu fiz aprende. licenciatura em biologia também, né? Então, o professor de biologia, ele também não aprende isso na universidade, para ele poder falar isso com os seus alunos, para os alunos conseguirem ter um estudo melhor. Então, realmente, às vezes as pessoas elas vão aprendendo mais pela tentativa e erro, né? Elas Sim, vão tentando o que elas vão, técnicas que elas vão fazendo, às vezes pega uma técnica aqui, uma ali, e vê o que funciona com ela, continua, ou às vezes vê que não funciona e vai mais por tentativa e erro, não por exato. alguma coisa que especificamente, que já se sabe especificamente que funciona para determinado estudo. Exato, exatamente. É meio na tentativa e erro mesmo, né?
Até porque eu acho que cada um tem uma maneira, né, de se Sim, adequar, né, a um método, né? sim, é porque o nosso cérebro ele está sempre captando informações, né? Tem as informações que a gente percebe que o cérebro capta e tem informações que a gente não percebe que o cérebro capta. E cada pessoa ela pode ter uma maneira mais fácil de captar informações. E Uhum. isso também ajuda no estudo. Então, se a pessoa ela sabe que ela tem uma maneira mais fácil de captar informações quando ela escuta uma aula, então isso ajuda ela a saber qual método, qual técnica que ela pode utilizar mais para que ela consiga captar mais aquela informação. Que a gente tem que usar tudo ao nosso favor para conseguir fazer uma prova, né? Para conseguir estudar para o vestibular. Então, quando a pessoa ela tem uma preferência, né? O cérebro consegue captar mais informações de um jeito, o ideal seria que ela apostasse naquilo para que ela consiga pegar aquelas informações da melhor maneira. Então aí Isso. tem gente que consegue mais captar as informações de forma visual, né? Tem gente que Isso. consegue mais captar as informações escutando, tem gente que precisa fazer a prática para captar melhor aquelas informações. Então aí é a pessoa também, o aluno se conhecer, né? Para Uhum. tentar conseguir entender a forma que ele melhor capta as informações. Oi, tá me ouvindo? Agora tá normal. Tá me ouvindo? Ah, de repente desligou minha tela aqui, não sei o que aconteceu. Ai, vamos lá, desculpa. Imagina, agora tá tudo normal. Ah, beleza. Então cada um tem uma maneira, né? Eu sou mais visual e eu demorei para perceber isso, né? Mas tem gente que é mais auditiva mesmo, né? Que consegue, por exemplo, Sim, com podcast, tem gente que só de ouvir podcast já compreende ali tudo e sai falando. Meu marido mesmo é assim, e sai falando como se tivesse pleno domínio daquilo só de escutar podcast. Eu sim. não, podcast para mim é mais difícil, né? Porque É para mim também. eu preciso do visual, né? Eu memorizo muito lousa, né, de professor, sempre onde o professor escreveu, como que é a lousa, né? Sempre o visual para Sim. mim é importante. Eu acho que a grande maioria das pessoas deve ter o visual, porque quem tem a visão, né, o sentido primordial que a gente utiliza, né? Então, realmente, muita gente tem esse sentido visual, mas, como eu posso falar, mais fácil de obter as informações. E aí, o ideal seria utilizar técnicas no estudo que colocam esse tipo de sentido na frente, né? Então, por Uhum. exemplo, se você sabendo que você tem uma captação de informações maiores no visual, você não vai apenas estudar por podcasts, por escutar a aula. Então, você vai priorizar aquilo que é mais fácil para você captar as informações do estudo. Mas isso não quer dizer também que você deve deixar o resto de lado, né? A gente tem Sim, que saber trabalhar. Tanto que o auditivo, né? Ele é muito bom para você utilizar quando você está fazendo outras atividades manuais, né? Ou quando isso, você está em deslocamentos. Às sim. vezes a pessoa passa, o vestibulando, ele passa aí um tempo num ônibus até chegar na escola, que seria um tempo que ele poderia utilizar também para aprimorar o estudo dele, né? Para não Sim. perder esse tempo. Exato. Eu acho que o podcast para mim é bem útil nesse sentido também, mesmo, né? Nas atividades, né? Quando você está fazendo alguma outra coisa, você coloca um podcast para ouvir. E muitas vezes eu divago, eu tenho que voltar. Eu falo, nossa, mas Sim, poxa, como que ele chegou até aqui? Aí eu volto lá atrás, onde eu parei, né? Para continuar, enfim, porque eu me perdi ali no meio, né? E, sim. e acho que isso deve ser comum, né?
Sim, é comum. Que a nossa, isso entra na concentração também, né? Principalmente quando você faz uma atividade manual. Enquanto você está escutando alguma coisa, por mais que você consiga fazer essas atividades junto, o seu cérebro ele divide a sua atenção, né? Então a sua Sim. atenção vai estar metade naquele trabalho manual que você está fazendo e a outra metade vai estar no que você está escutando. Uhum. E, e isso pode mudar a concentração. Então, às vezes, você perceber que você não estava concentrado naquilo que você estava achando que estava, né? Sim, sim. E isso também, a concentração, eu vejo que é uma reclamação constante dos alunos, né? Que eles têm muita dificuldade em manter a atenção em um foco, né? Em uma coisa determinada. Sim. Você acha que nas aulas online isso ficou mais evidente? Será que é mais difícil ou não? Não sei, ou depende do aluno. Eu acho que sim, porque a partir do momento que o aluno, o estudante, que ele se viu em casa estudando, isso precisa de mais disciplina dele. Uhum. Então ele precisa, ele próprio precisa decidir não fazer algumas atividades que ele gostaria de estar fazendo para assistir a aula. Porque quando o aluno ele sai da casa dele e ele vai na escola, ele tem essa obrigação de que aquele momento é o momento de estudo. Quando ele não tem essa obrigação e ele está em casa, que o cérebro entende como conforto, né? O local em que ele vai fazer Vai fechar meu atividade de celular, que lazer, superaqueceu. Desculpa, Letícia. Espera aí, que meu celular acabou de avisar tá que ele vai travando? desligar. Não, meu celular vai desligar, porque ele superaqueceu. Ele acabou de avisar, ele vai desligar daqui a pouquinho. Meu celular superaqueceu. Agora, acho que estamos aqui novamente. Vamos ver se agora eu consigo completar aí a nossa live, que estava tão legal o nosso papo. Muito bem. Meu celular superaqueceu. Vamos ver se agora a gente consegue dar continuidade à nossa live. Vou chamar a Letícia aqui. Oi, Letícia, Voltou? desculpa. O Imagina, celular acontece. superaqueceu. Ai, meu celular comprou um celular novo e ele dá uma dessa na primeira live. Ah, mas no ao vivo é assim mesmo, não é? Acontece várias coisas. Primeira vez que eu entrei no ao vivo, a internet de casa aqui caiu. Nunca Ai, tinha caído, Deus. aí ela caiu, fiquei desesperada. Difícil, né? Bom, vamos lá. A gente estava falando então da concentração, né, do aluno online, né, nas aulas online e no presencial. Você estava falando que ele tem que se deslocar, né, ir para a escola. Então, tudo É, isso acho que meio que ele já vai se preparando, né, para entrar no. o ambiente da escola, né, e o fato de ter o professor ali na frente, meio que dão sinais para o cérebro que aquele momento é o momento dele de estudar. Uhum. E isso não acontece em casa, né? Então, às vezes, em casa, o aluno sozinho, ele precisa ter a decisão de deixar o celular de lado para prestar atenção na aula. Ou às vezes Uhum. acontece o que eu já vi em muito Reels. O aluno entra na aula, né? Não liga a webcam e depois vai dormir de novo. Então, essa disciplina que precisa do aluno para ele ter aquela força de vontade dele estudar, não acontece em casa, né? É, Porque isso precisa ser trabalhado durante um tempo para que ele consiga fazer isso. é, Então, é. por isso que é mais difícil para o aluno estudar em casa do que ele estudar na escola, porque na escola tem essa meio que obrigatoriedade de que ele está lá para estudar. É. E ele já vai se preparando, né, para aquilo, né? É a divisão Sim, dos espaços, né? É, o espaço do estudo, o espaço de estar em casa, né, com a família, ou do lazer e tudo mais, né? Hoje
tá tudo meio misturado, né? Porque também ele só ia pro computador pro lazer, né? Para jogar Sim, alguma coisa, né? Para assistir a um filme, uma série, sei lá, né? E agora não, ele é vai para estudar, né? por isso que é importante, quando o aluno está em casa, ele ter um ambiente em que ele estuda naquele local. É. Porque isso vai remetendo ao cérebro que quando ele senta ali, quando ele faz aquelas atividades, quando ele começa as atividades, é porque ele vai estudar. Como se fosse, como se imitasse ele indo para a escola, né? Uhum. Então, às vezes, tirar o pijama, colocar uma roupa, já dá um indício para o cérebro que ele não vai ficar o dia inteiro na cama, né? Que Exato. ele está preparado para começar a estudar. É o Então, aí comando, né? sentar naquele local que ele deixou para o estudo e realmente pegar e fazer as tarefas dele do dia. É uma decisão mesmo, né? Que você toma, uma consciência, né? E, Sim, e eu falo muito disso para os meus alunos, né? De tirar o pijama, né? De se organizar, de se arrumar como se fosse para a escola mesmo, né? Porque não é porque está em casa, né, que isso não vai acontecer. Precisa ter a mesma seriedade como se fosse ir para a escola, né? E isso para mim é muito da prática mesmo, né? Se eu estou em casa, uhum. se eu estou de qualquer jeito, né? A minha ideia é que eu vou deitar no sofá, né? A Assistir um minha filme, vontade né? Comer uma pipoca. exatamente, né? Agora, quando eu já me arrumo, né, já vou trabalhando essa ideia de que agora é o momento de trabalhar, né, ou de ler, ou de estudar, né? Então é diferente realmente, né? E Sim, é que às vezes a gente também fica procurando uma luz externa, né? Uma vontade externa, né? Mas eu acho que ela é muito interna, não é? sim, Essa vontade de estudar, não vontade, mas que ninguém acorda com vontade de estudar, sim. mas com a consciência de que eu preciso, de que é importante, de que é só com esse caminho que eu vou alcançar o meu objetivo, no caso, o vestibular, né? Não tem outro Sim. jeito. O aluno, ele precisa ter o objetivo dele bem definido. Então, se ele quer passar no vestibular, ele precisa ter bem definido esse objetivo, a universidade que ele quer prestar, o que ele precisa fazer para atingir esse objetivo final. E aí ele tem que saber que durante esse período, até ele atingir aquele objetivo, ele vai ter que fazer coisas que muitas vezes ele não quer, porque eu tenho certeza que para muita gente não é prazeroso estudar, não é prazeroso você, no lugar de assistir um filme no Netflix, você sentar e passar o dia estudando. Sim. Só que ele tem que ter essa flexibilidade, né? Ele tem que entender o objetivo final dele e ter essa flexibilidade de ajustar os horários dele para que ele consiga atingir aquele objetivo final. E eu vejo muitas pessoas querendo muletas, né? Então, qual que é o truque que eu faço para ter mais concentração? Qual que é o truque que eu faço para ter motivação? É você saber o seu objetivo e você fazer aquilo que você precisa fazer. Sim. É. Para você entender que você precisa fazer aquilo para você conseguir ter aquele objetivo concluído no final, né? Sim. Então, é isso que também falta muito. É. É. Às vezes você fica com várias dicas, mas às vezes você fica tão preso nesse de dicas que você não consegue estabelecer aquela disciplina sua mesmo, de você ter que fazer as coisas às vezes sem vontade, porque a gente sabe que na vida adulta, né, muitas coisas a gente faz sem vontade. E aí o passo esse primeiro objetivo do aluno, que é passar no vestibular, ele é o primeiro passo da vida adulta, né? Então É. depois que ele passou no vestibular, que ele terminou a graduação, aí também vão vir outros novos objetivos para ele ir atrás. É.
Exatamente, né? É aquela coisa da vida adulta, né? Que quando perguntam, ah, o que que te motiva a trabalhar tanto? Os boletos, né? Os boletos, aí é uma motivação externa, né? Ah, é aí é externa, é verdade. É que quando você está no vestibular, você não tem os boletos muitas vezes, né? É, E às vezes é exatamente essa busca pelo externo, né? sim. Para muitas pessoas, né, essa motivação ajuda você visualizar sempre aquele seu objetivo final, né? Então, por exemplo, um aluno ele quer passar em medicina em uma determinada faculdade. Então, se ele está sempre visualizando aquilo, se a foto do celular dele é o curso, vamos supor, ou a foto do computador é o curso, isso está sempre indicando para ele qual que é o objetivo dele final e Uhum. meio que facilita ele a fazer, às vezes, o que ele não quer para atingir aquele objetivo final. Ah, Então, isso legal. também é uma coisa que pode ajudar para quem tem mais dificuldade. É legal mesmo, realmente. Você bate o olho ali e já lembra, ah, é isso que eu quero, né? Sim, É, dá uma motivaçãozinha ali, né, no que a pessoa está fazendo. é, exatamente, né? São macetezinhos, né? Mas que o negócio é interno mesmo, né? Não tem É, jeito. a gente precisa, a gente não acho que a gente tenha que desconsiderar essas dicas. Uhum, A gente precisa utilizar as dicas, esses macetes, esses truques ao nosso favor, mas não deixar apenas ser isso, né? é, Você tem que tentar também construir essa disciplina, essa essa vontade de fazer as coisas para atingir o objetivo final internamente também. Mas aí a gente utiliza também os truques para ajudar no dia a dia, né? sim, sim, com certeza. Porque é difícil mesmo, né? Como você disse, né? O caso do vestibular é o primeiro momento, assim, né? Primeiro passo, né? Para a vida adulta, né? Para as dificuldades, enfim, para a realidade mesmo, né? Para o não que a vida Sim, te dá quando você não passa naquilo que você quer, quando você não consegue alcançar seu objetivo, né? A frustração e tudo mais, né? Então bem difícil mesmo nesse sentido, né? E como que a gente faz para revisar? Porque são tantos assuntos, né, que o aluno tem que estudar e é praticamente conteúdo da vida inteira, né, no ensino médio. Ó, é, meu celular superaqueceu. Agora acho que estamos aqui novamente. Vamos ver se agora eu consigo completar aí a nossa live, que estava tão legal o nosso papo. Voltamos aqui pela terceira vez. Vamos ver se agora o celular colabora. Mudei aqui algumas coisas. Vamos ver se. Agora vai, hein? Tem que dar certo. Tem que terminar essa live. Vamos lá, vamos ver se agora a gente consegue dar continuidade aqui, finalizar o nosso papo que estava muito bom. Tivemos uma pergunta. Espero que a Letícia não desista de mim. Ai, meu Deus, né? Ó, a Letícia chegou. Oi, Letícia. Mudei algumas foi. configurações aqui. Vamos ver se agora o celular aguenta. Bom, Eu nem lembro qual que era a pergunta. sobre o cantinho de estudo, se ajuda na concentração, nesse sentido. Era a pergunta mais ou menos assim. Mas eu acho que ela não entrou ainda, né? Acho que não. Vamos falar. Você quer falar das revisões? Tá bom, E pode aí, ser.
Se ela entrar, porque senão a gente tira a dúvida dela e depois ela não vê. Não vê, tá bom, pode ser. Então, falando das revisões, né? Isso. Esse método de estudo, o de utilizar revisões, eu acredito que ele é o mais eficiente, porque ele utiliza o funcionamento do cérebro como base para você conseguir armazenar aquela informação a longo prazo. Então, se você vai estudar, você precisa indicar para o seu cérebro que aquela informação é importante. Uhum. E você indica isso através das revisões. Tá. Então, como a gente já conversou aqui, né? O cérebro, durante o dia, ele capta várias informações diferentes. Uhum. Então, desde a hora que você está acordado até a hora que você foi dormir, são uma gama muito grande de informações que o cérebro conseguiu captar. E durante a noite, ele vai ver o que é importante, que aí ele vai guardar, e ele vai ver o que não é importante, que aí ele vai descartar para liberar espaço para mais informações. Então, quando a gente estuda apenas uma vez, estudei um tema de redação hoje. Durante a noite, o meu cérebro ele vai ver se aquilo é importante ou não. Uhum. E para eu ter certeza que o meu cérebro ele considerou aquilo importante e que aquilo vai ficar na minha memória, né, que eu vou aprender aquilo, então eu preciso fazer as revisões para eu ir informando, eu ir indicando a cada revisão que aquela informação é importante para o meu cérebro. Então, eu acho que utilizar esse método de estudo com as revisões espaçadas, né, que é chamado, é o mais indicado, porque você vai informando o cérebro que aquela informação do estudo é importante, que você precisa transformar ela na memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Uhum. E aí é quando aquela informação ela está na memória de longo prazo, que é quando você aprende. Uhum. E aí você, não importa se daqui 6 meses ou se daqui 1 ano você precisar daquela informação, você vai saber ela. Uhum. Entendi. O que vai diferenciar é a técnica que o aluno vai usar para fazer essas revisões. E o período das revisões também, né? Então, aí tem muitos métodos que indicam diferentes períodos de revisão. Aí é aquela coisa do aluno se conhecer também. Uhum. Então, ele precisa ajustar isso de acordo com a rotina dele. Uhum. Que às vezes não adianta eu falar, o método perfeito é você revisar 10 minutos depois, revisar 1 hora depois, sendo que o aluno não consegue encaixar isso na rotina dele. Uhum. Então, é melhor ele revisar, fazer as revisões espaçadas num período dentro da rotina dele, mas não deixar de fazer, do que ele tentar seguir um método que alguém falou que é muito bom, mas que ele não vai conseguir fazer por causa do horário, e ele vai ficar frustrado, né? É Ele verdade. não conseguiu atingir aquilo. E ele E colocou aí, na o que cabeça vai que aquele é diferenciar... o bom e aí ele não conseguiu, daí ele se sente um lixo porque não conseguiu fazer aquele que é o bom, né? Sim. O importante é você revisar. Então, aí o aluno precisa ver adequadamente o horário que ele vai fazer isso, a frequência, para que ele consiga ter um aproveitamento dessa revisão. Mas seguir certinho. Tem gente que você pega e fala assim, ó, você tem que revisar tal, tal, tal. Tem gente que não consegue seguir isso tão organizadinho em calendário. Uhum. Tem gente que prefere fazer mais solto, né? Por exemplo, todo final de semana eu reviso a matéria que eu vi. Uhum. Então, já não é por calendário, totalmente certinho. Uhum. Então, aí o aluno precisa ver qual é o mais indicado para ele, e aí dentro disso também ele vê qual que é a técnica de estudo que ele vai utilizar na revisão. Uhum. Sendo que o melhor seria utilizar técnicas diferentes
para você conseguir memorizar aquela informação de maneiras diferentes, que aí consegue de formas diferentes para você. Uhum. Ah, legal isso, né? De usar técnicas diferentes, né? E não ficar preso em uma só, porque eu entendo talvez que um complemente o outro, será? Ou não? Sim. Por exemplo, você vai fazer um resumo do que você leu no livro. Uhum, Então, você fez um resumo e depois, na revisão, você vai utilizar aquele resumo como revisão. uhum, É uma maneira. sim. Outra maneira é você utilizar uma revisão fazendo questões. Sim. Aí você já não está. O resumo seria um pouco na parte visual, né? Você leria aquele resumo. É. O, a, a revisão por questões, aí seria na parte mais sinestésica, que você está fazendo as questões. Exato. Aí, depois, na outra revisão, o aluno ele vai tentar explicar aquilo para alguém. Uhum, Então, já é um outro tipo uma outra maneira que ele está utilizando aquela informação. Então, tudo isso vai agregando no cérebro, naquela informação, e vai sendo possível que ele consiga lembrar mais, né? Que ele consiga memorizar aquela informação, porque vem de fontes diferentes. legal. Eu acho que é esse o caminho mesmo, né? Usar várias técnicas para que são complementares mesmo, né? Eu acho que quando a gente explica para uma outra pessoa, às vezes também a gente se dá conta, né, de coisas que não tinha percebido antes, né, anteriormente, né? E é exatamente isso, né? Uma técnica complementa a outra, né? E o período Sim, o tempo, né, de quanto em quanto tempo, acho que deve variar também, né? Se é toda semana, é quando fecha um conteúdo, né? Ah, vi tudo sobre, sei lá, substantivo, né? E tem pessoas que falam que o indicado é você fazer até de 5 a 7 revisões. ah, E aí você pode é, separar, dividir essas revisões de acordo com o seu tempo de estudo. uhum. Ah, legal. É, já, já é um direcionamento, né? É uma possibilidade mesmo. Bom, o que mais sobre a revisão? Acho que é por aí, né? E isso serve para todas as Eu, disciplinas, né? sim, uma coisa interessante que para o vestibulando, como ele vai prestar uma prova, um tipo de revisão que não pode faltar para ele é a revisão por questões. Então, Sim. de qualquer disciplina. Porque, Uhum. além de saber aquela matéria, ele precisa se preparar para responder uma questão no vestibular. Sim. Então, esse eu acho que é um tipo de revisão que não pode faltar para um vestibulando, né? É. E aí, principalmente nas disciplinas de exatas, a revisão por questão é a que vai mais acontecer, porque é difícil você revisar exatas de outra maneira, né? É A verdade. não ser que você mesmo faça as questões. É. Então é mais difícil. É. Mas nas outras disciplinas também de biológicas ou de humanas, as questões também devem ser utilizadas para treinar essa questão de responder uma questão, né? O Uhum. tempo que você leva para responder uma questão e essas coisas. O estilo de prova, né? Que cada prova tem um estilo diferente, né? Você pega o Enem, você pega o Sim, FUVEST, você pega a Unesp, cada um tem é. um estilo diferente, né? Que aí E é você só vai treino mesmo. descobrir, você só vai percebendo isso quando você vai fazendo a prova, né? Exatamente, exatamente. É que você percebe mesmo. Muito bem. E o que mais? Sobre revisão, então, acho que é isso, né? Se alguém tiver alguma pergunta Acho sobre que se as alguém tiver uma revisões, dúvida, isso pode mandar aqui. Acho que a gente pode responder acho que a gente pode aquela. tirar a dúvida dela, Isso, do cantinho da concentração, né? Cantinho de isso, estudo. isso.
ter um canto de estudos, um cantinho para você fazer isso, ele não vai fazer milagres na concentração. A pessoa tem que ter isso em mente. São indícios que você dá para o seu cérebro que naquele momento você vai parar para fazer a determinada atividade de estudo. Então, às vezes, a pessoa não tem um canto disponível só para isso, um canto disponível apenas para o estudo. Ela pode dar esses indícios para o cérebro de outra forma. Ela pode fazer uma sequência de ações que indique que ela vai começar a estudar. Então, organizar os livros. Muito bem. Vamos ver se agora a gente consegue finalizar. Resgatei aqui meu celular antigo. Vamos ver se consegue agora. Ah, meu Deus. Foi? Foi. Resgatei meu celular antigo agora. Vamos lá. Eu vi que a imagem mudou. É outra. Acho que agora a gente consegue continuar. Você estava respondendo do cantinho, né, de concentração, que ele não faz milagre, né? Que ele é indicado para você dar indícios para o seu cérebro que você vai começar a fazer determinada ação, né? Então, você vai começar a estudar. Mas isso, ele não precisa estar vinculado ao canto de estudos. Se a pessoa não tem um canto de estudos, ela pode fazer isso com outras ações. Então, se ela acorda de manhã, se ela tem um uniforme, às vezes ela pode colocar o uniforme da escola. Às vezes ela pode organizar os livros dela, colocar um recado para a família que ela está estudando. Então, se ela fizer essas ações constantemente, né? Isso vai indicando para o cérebro que ela vai ter aquele momento de estudo. Mas não que isso vai fazer maravilhas na concentração. Porque aí o que vai ajudar na concentração, na verdade, é você tirar as distrações. Porque são as distrações que atrapalham a gente quando a gente precisa ter atenção em alguma coisa, né? Sim. Então, o ideal seria, para ajudar com a concentração, tirar essas distrações. Aí as distrações externas, que aí seria rede social, TV, os pais conversando do lado, são distrações que podem tirar a atenção aí de todo mundo. Barulho de reforma, aqui tem um monte. Isso. E o problema é que tem também as nossas distrações internas. Porque se fosse só fácil tirar as distrações externas, todo mundo estaria 100% concentrado, né? Sim. Mas o problema é quando a gente tem as nossas distrações internas. Porque aí a gente senta para estudar e começa a vir aqueles pensamentos aleatórios na sua cabeça. Eu preciso levar meu cachorro para passear. Eu preciso ajudar minha mãe a lavar louça. Eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Então é nesse momento que você precisava ter atenção que começa a vir várias distrações na cabeça mesmo, né? Então aí trabalhar com isso vai ajudar na concentração. Verdade. E eu estava pensando aqui sobre... Eu já vi, né? Não vi a pesquisa em si, mas eu já li reportagens sobre a questão de ouvir música clássica enquanto estuda. O que você pensa sobre isso? Enfim, será que é válido? Será que não é? Eu já vi falando também que não necessariamente tem que ser música clássica, mas tem que ser uma música que você goste, mas sem letra, né? Uma música sem só a melodia, né? Sim. O que você acha disso? Tem estudos que falam que a música clássica, ela ajuda você a entrar num tipo de onda cerebral que seria propícia ao estudo. Então, a gente tem 4 tipos de ondas cerebrais, que seriam a onda alfa, a beta, a teta e a delta. O que a gente fica normalmente é a beta,
porque é aquela em que a gente está alerta. Alerta às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Tá. O ideal para a gente estudar, que a gente precisa de uma concentração, seria a onda alfa. Tá. E esses estudos, eles falam que a música clássica, principalmente a música barroca, ela consegue trazer esse tipo de onda cerebral para você. Então, por isso que ela ajudaria na sua concentração. Entendi. Mas isso pode, eles falam que isso pode, você pode escutar esse tipo de música alguns minutos antes do estudo ou durante o estudo. Tem gente que consegue estudar música, escutar a música clássica durante o estudo. Eu, às vezes, quando eu estou com dificuldade de concentração, eu até faço isso. Mas, às vezes, chega um horário para mim que a música cansa, sabe? Então, eu paro e continuo vendo se a concentração tá ok. E tem pessoas também que falam que não tem problema você escutar uma música enquanto você estuda, sem ser a clássica, né? Outros tipos de música. Enquanto você estuda, desde que você não entenda o que está falando naquela música, né? Porque a partir do momento que é uma música que está num idioma que você entenda, seu cérebro vai começar a dividir a atenção. Então, o seu cérebro não vai estar 100% focado no seu estudo, no que você está lendo, no que você está resolvendo. Ele, mesmo que você não perceba, ele vai estar um pouco focado na letra da música que você está escutando. Então, eu não gosto, particularmente, quando eu escuto música estudando, é sempre música instrumental, ou aquelas músicas, quando você coloca no YouTube, música de concentração, que aí são música de ambiente, né? Eu, quando estudo e eu preciso de aumentar minha concentração, eu faço isso. Mas tem gente que consegue ter a concentração adequada com a música, né? Aí eu só indicaria que fosse uma música de um idioma que a pessoa não conhece, para não ter essa divisão na atenção, porque aí talvez essa divisão na atenção possa dificultar a concentração 100% da pessoa naquilo que ela está fazendo. Eu também utilizo, sim, a música clássica, geralmente. Às vezes eu pego essas playlists também, tal, prontas. Mas quando eu preciso me concentrar e quando eu quero fazer com maior qualidade na concentração, porque isso vai fazer com que eu faça mais rápido aquilo que eu tenho que fazer, né? Porque às vezes quando você não está totalmente concentrado, leva muito mais tempo, né? Você tem algo ali planejado, né? Que uma obrigação, um trabalho, enfim, correção de redação, né? Que eu tenho que corrigir tantas redações por dia. Então eu acabo usando, sim. E para mim funciona, né? Para mim funciona. Eu percebo que eu consigo me concentrar melhor e acabo sendo mais rápido. Exatamente, faço a pessoa tem que se atentar ao estilo da música também. Porque a música, ela muda o nosso bem-estar, né? Ela muda o jeito que nós estamos. Então, se você vai escutar uma música eletrônica, uma música que é ativa, que é animada, então você tende a ficar animado, você tende a ficar mais carregado, né? Querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Então isso não é bom quando você vai estudar. E quando você vai estudar, você não quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você tem que ter concentração focada naquilo. Então aí também tem que se atentar ao ritmo da música, né? Vai escutar um rap, uma eletrônica enquanto estiver estudando, aí você vai ficar muito ativo para conseguir concentrar naquilo. Aí piora, né, a concentração, não ajuda, né? Eu já vi. Acredito que cada música tem o seu momento adequado, né? Sim, eu acredito muito nisso também. Eu já vi aluno falando, quando eu já falei sobre isso, né, da minha, né, observação, eu estava tentando estudar, escutando funk. Então, eu acho que não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Porque também remete, né, quando a pessoa escuta essas músicas, remete também a um momento de lazer, a um momento que ela não está
propícia para estudar, um momento que ela está animada, às vezes com os amigos. Então E tem daí que a tomar gente cuidado volta também com essas coisas. para o início da nossa conversa, né? Exatamente, de separar os momentos, né? Tem Sim. uma música para cada momento, né? Acho que isso é importante mesmo, né? Acho ótimo, achei ótimo. O que mais? Tem mais alguma coisa que você queira falar, que você tenha pensado aí, Letícia? Eu acho que é só. Era isso. A gente falou das distrações, né? Focando em concentração. A gente falou nas distrações, falamos na música, que também ajuda na concentração. Acho que a pessoa precisa também entender o ritmo dela. Então, tem pessoas que, ao acordarem de manhã, elas já são hiperativas, já fazem 1000 coisas antes do almoço, e elas vão diminuindo a atividade dela quando vai anoitecendo, né? Então, uma pessoa hiperativa, 8 horas da manhã, às vezes 5 horas da tarde, ela já está abaixando o nível energético dela. Sim. E tem pessoas que são o contrário. Então, tem pessoas que elas acordam mais com uma lentidão, e aí elas vão aumentando a energia dela ao decorrer do dia, e aí 5 horas, 4 horas da tarde é o pico da pessoa, que ela está ativa, está querendo fazer tudo. Então, o aluno precisa também entender esse tipo de atividade dele, para ele conseguir colocar o estudo dele no período em que ele vai estar mais propício para estudar. Então, se uma pessoa que ela é muito ativa de manhã e ela vai diminuindo a atividade no finalzinho da tarde, quando colocar um estudo no final da tarde, talvez a concentração dela seja muito mais difícil naquele momento. Sim. Porque não é... Tem hormônios envolvidos, né? Então, tem várias coisas envolvidas que a gente pode utilizar para melhorar a nossa concentração. Então, acho que isso também pode ajudar a pessoa a achar um melhor momento, a melhor concentração. E é óbvio que, às vezes, um estudante ou um vestibulando que, às vezes, até já trabalha e estuda em outro período, às vezes ele não vai conseguir colocar o período de estudo de maneira mais adequada para ele. Ele não tem opção, né? Precisa, porque ele não tem opção, mas precisa ir flexibilizando. Então, por exemplo, se você entende que você é super ativo de manhã, mas você só tem a opção de estudar de noite, depois que você chega do trabalho, então continue com essa opção, mas no final de semana, priorize o estudo pela manhã, e ali você vai ter mais concentração. Então, são essas pequenas modificações, né, que pode ajudar o aluno a ter um rendimento maior no estudo dele. Às vezes até trocar o descanso, né? Tira um dia durante a semana para descansar, e em vez de descansar no sábado de manhã, né, troca, faz essas adaptações, esses ajustes, né, para cada realidade. Porque às vezes a gente fica muito fixado, não, final de semana tem que descansar, tem que descansar. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Você tem que se adequar às vezes, à sua realidade, né? Sim. Se a pessoa não se sente muito cansada também, ela pode aproveitar aquele tempo para estudar. Sim. Eu ia falar sobre a noite também, né? Se é bom estudar à noite para quem tem essa energia maior no final do dia ou não. Via de regra, não devemos estudar à noite porque a noite é feita para dormir. Eu acho que o que a pessoa tem que se atentar, o aluno tem que se atentar, é ele ter um período certo do que se chama de higiene do sono. Tá? Então, hoje em dia que a gente está muito... a gente tem muitas telas ao nosso redor, então é o celular, é o computador, é a TV, então a gente tem muita superexposição a telas, isso pode afetar o sono. Sim. E o sono, ele é importante na concentração, na memória. Então, o que o aluno precisa atentar
é que o período em que ele vai dormir, ele tem que ter um distanciamento do período que ele dorme, em que ele estuda. Tá, Então, entendi. por exemplo, se o aluno ele quer estudar até 10 horas da noite e ele quer dormir 10h30, às vezes o cérebro dele não vai conseguir desligar e ele não vai conseguir ter uma boa noite de sono. Sim. Ele consegue estudar de noite. Então, que ele se possível, que ele dê uma espaçada maior para que ele consiga, fora das telas, começar a indicar para o cérebro dele que vai ser hora de dormir, Uhum. para que ele consiga ter um sonho. Eu tenho certeza que a pessoa que terminou de estudar 10 horas e vai dormir em seguida, ele vai deitar na cama e vai vir os pensamentos do que ele precisa fazer, do que ele não conseguiu fazer no dia. Uhum. Então, isso atrapalha o sono. Eu acho que é isso que a pessoa tem que se atentar. Se ela estuda durante a noite, se ela está conseguindo render naquele período, se ela não tem outros períodos para estudar, continua, mas se atente se o seu sono está adequado, porque ele também é importante na memorização. Sim, é. Cuidar do momento do sono, né? Também. Porque isso afeta na concentração, isso afeta no rendimento, isso afeta em Sim, tudo, né? Em tudo. Não adianta aquela coisa de virar a noite estudando, né? Não adianta virar a noite estudando, né? Porque precisa ter um momento de descanso, né? Do sono, na sim. verdade. Não é nem o descanso, é o Para sono. uma memorização curta, virar à noite estudando, pode dar certo, né? Porque no dia seguinte, virar à noite da prova estudando, no dia seguinte você fazer a prova, você ainda vai ter aquela memória ali. Mas a longo prazo, que é o caso dos vestibulandos, que é o caso de alguém que vai aprender alguma coisa, que vai efetivamente ficar com aquilo, quer aprender aquilo e levar aquilo para o resto da vida, então realmente estudar o que muito aluno está acostumado, né? Estudar antes da prova, não dá certo, o cérebro esquece. Por isso que às vezes na escola, né, o aluno que está na escola, ele tem a sensação de que essa estratégia dá certo, né? E aí ele vai consegue tentar... no dia seguinte fazer a prova, né? Mas E depois aí some da cabeça dele a informação. some. Uma semana depois você faz alguma pergunta sobre, né? Parece que não existiu, né? Mas ele tem a sensação de que funciona. E depois lá na frente ele vai querer reproduzir, lá na frente no vestibular, né? Porque geralmente é o aluno que está na escola que faz isso, né? E acha que deu certo. Mas no vestibular não vai dar certo, né? Porque é muito conteúdo, né? E não adianta, não tem o que fazer, né? E por isso que então precisa ter ali o controle do sono também, né? Zelar pelo sono. Sim. Né? E muito bem, que mais? A nossa conversa ficou picotada, né? Estou Não sei tentando se alguém tem lembrar. alguma dúvida. Isso, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. Tô tentando lembrar aqui se não ficou nada para trás da nossa conversa. Mas eu acho que era isso mesmo. Acho que a gente passou aí deu um panorama, né, geral sobre a concentração, sobre o sono, sobre as revisões, sobre o estudo online, né? Sim. A disciplina que precisa vir do aluno. Exato, né? Tudo isso. Bem, Letícia, tô muito feliz com a nossa conversa. Acho que foi uma conversa muito boa, apesar do meu problema técnico aqui. Sim, foi muito boa, muito gostosa. Muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Imagina. E é isso, muito obrigada mesmo. Até uma próxima oportunidade. Até. Até, tchau, tchau. Tchau. Bem, gente, é isso. Obrigada pela presença de todos. Eu vou reunir todos os vídeos em um só para colocar aqui no meu feed, para vocês terem acesso aí à nossa conversa completa, tá bom? Muito obrigada
e até a próxima.